Ela se deixou ver e se fez ouvir. E muito. A promotora Débora Gerner tornou marcante as horas que passou diante do Conselho Nacional do Ministério Público. Junto com o ex-procurador-geral de Justiça do DF, Leonardo Bandarra, com o Conselho Nacional do Ministério Público, ela responde a processo disciplinar. Leonardo Ribeiro, existiam poucas fotos de Débora Gerner, mas hoje ela apareceu e muito. Liliane, de saia curta, muito maquiada e também aí chamando bastante atenção aqui no Conselho Nacional do Ministério Público. Os gritos dela foram ouvidos pela imprensa que ficou do lado de fora da sala em que ela estava. Vamos acompanhar. Ontem eu liguei 1000 vezes mesmo você. 1000 vezes pro doutor Luiz, ninguém recebeu. O quê? É verdade! Entendeu? Não é política! Débora Gerner também estava com muitas joias, ela saiu do plenário se dizendo descontrolada emocionalmente. Aliás, esse é um dos argumentos que ela apresenta na defesa ao Conselho Nacional do Ministério Público. Esse conselho deve se reunir ainda por todo o dia e é a primeira vez que julga de forma disciplinar um ex-procurador-geral de Justiça. Leonardo Bandarra e Débora Gerner são suspeitos de terem cobrado propina de autoridades e, em troca, suspendiam investigações e também repassavam informações sigilosas, segundo a investigação da Polícia Federal. Leonardo Bandarra está acompanhando a reunião neste momento, mas de forma mais discreta. O Conselho Nacional do Ministério Público continua a reunião que julga os processos disciplinares contra o ex-procurador-geral de Justiça do DF, Leonardo Bandarra, e a promotora Débora Gerner. Neste momento, quem fala é o relator do caso. Ele já apresentou os argumentos dizendo que ambos cometeram atos de improbidade administrativa. Logo em seguida, a defesa vai apresentar as alegações e só assim os 14 conselheiros vão definir o futuro em âmbito administrativo do ex-procurador e da promotora. A gente está falando aí de procurador-geral de Justiça, mas você sabe bem o que é isso? Nós procuramos uma comparação do dia a dia para tentar explicar melhor essa função. Acompanhe. Oswaldo faz parte do Conselho Fiscal do condomínio em que mora. É papel dele fiscalizar a atuação do síndico, ver se ele está cumprindo as regras, se está usando bem o dinheiro dos moradores. Ele fiscaliza a ação do síndico, ou seja, ele ajuda o síndico a andar na linha. Ou seja, o síndico sabe que tem alguém auditando o que ele fez. Auxiliar o síndico no serviço que ele presta aos moradores do prédio. No governo do Distrito Federal, o governador seria o síndico do prédio do Oswaldo e ele, o procurador, ou seja, aquele que defende os interesses de todos. E foi aí que, segundo as investigações da Polícia Federal, Leonardo Bandarra teria falhado. O Procurador-Geral de Justiça é um fiscal, o cargo máximo do Ministério Público. Pela denúncia feita por Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do GDF, Leonardo Bandarra cobrava propina de autoridades. Em troca, passava informações e até impedia investigações contra essas pessoas. Voltando ao prédio do Oswaldo, seria como se ele, que faz parte do Conselho Fiscal, fechasse os olhos e o dinheiro do condomínio ia para o bolso do síndico e dele mesmo. A polícia constatou que, nesse esquema, o ex-procurador contava com a ajuda da promotora Débora Gerner, que, entre as atribuições do cargo, também deveria defender os interesses da sociedade e fiscalizar o grande síndico do DF, o governador. A sessão começou às 9 horas, deve ser suspensa nas próximas horas para um almoço e retomada no meio da tarde. Como a gente viu nas imagens, Leonardo Bandarra continua acompanhando a reunião. Já a promotora Débora Gerner, ela saiu daqui gritando, enfim, querendo inclusive participar dessas discussões lá no plenário. A gente volta com mais informações daqui a pouco. Liliane. Obrigada, Leonardo. Como a gente vê as imagens, Bandarra acompanha atentamente essa reunião. Já a Débora Gerner não está lá mais no plenário. Ela chegou aqui um pouco tranquila, começou a assistir a reunião, ficou ofegante e saiu com uma crise de estresse, dando gritos. É o que a gente vai ver agora, mais um trecho disso. Eu não vou embora não, esse é minha vida, é meu julgamento. Com toda razão, né? É.
Débora Gerner foi contida pelos advogados e deixou o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. No bloco anterior, a gente explicou qual é o papel do Procurador-Geral de Justiça e também de uma promotora de justiça. Agora você vai ver por que Leonardo Bandarra e Débora Gerner são acusados de má conduta profissional. A situação do ex-procurador Leonardo Bandarra e da promotora Débora Gerner se agravou depois da divulgação dessas imagens. Nela, os dois tratam de assuntos sigilosos com cuidados. Débora fechava as janelas e Bandarra tirava a bateria do celular para evitar que o telefone fosse rastreado, segundo os investigadores. As gravações foram encontradas em memórias de computador que estavam dentro de um cofre enterrado no jardim da casa de Débora Gerner. Junto com o material, também havia dinheiro embalado a vácuo, conforme o Ministério Público Federal, fruto do esquema de corrupção montado ao longo dos últimos anos. Durval Barbosa disse em depoimento que Débora Gerner o avisou de que a casa dele seria alvo de uma operação de busca e apreensão em 2008. Em troca dessa informação, teria cobrado R$1 milhão. Depois disso, teria passado a exigir uma mesada de R$300 mil por mês para atrasar e até paralisar os processos a que Durval Barbosa respondia na Justiça. Nas imagens recolhidas pela Polícia Federal, o marido da promotora aparece pegando dinheiro de um cofre, escondido em um armário. Em outra cena, ele segura pacotes de dinheiro e explica como pretende despistar a polícia no caso de uma busca na casa. Se eles acharem isso no cofre, vão botar isso no cofre e isso no outro. Se eles acharem que isso que a gente só tem esse dinheiro. E aí o que acontece? Não procura nada. Prossegue a reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, que vai decidir como fica a situação do ex-procurador Leonardo Bandarra e da promotora Débora Gerner. A promotora se descontrolou e fez um escândalo durante a sessão. Na sala, com o advogado, fez acusações. Ouça. Eu quero ver se eles vão ter coragem de acreditar em dois bandidos e me punir. E eu quero ver a cara deles, eles vão ter coragem de acreditar em dois bandidos e me punir. Ele é o promotor. São dois bandidos pra mim. O Bujal e o outro, que chamou o outro lá, o outro cara, o Arruda. Essas imagens foram feitas no corredor. O descontrole da promotora foi ouvido pela imprensa, como você acabou de ver. E caso seja provado que os dois investigados, Bandarra e a promotora Débora Gerner, cometeram um erro, eles podem ser punidos com advertência, suspensão e até demissão. Leonardo Ribeiro, nesse caso, é a aposentadoria compulsória, né, que é justamente calculada pelos anos de serviço prestado. Isso é uma punição administrativa, não é isso? Isso, Liliane, no âmbito administrativo, o máximo que pode ocorrer é essa demissão, uma aposentadoria compulsória, em que os dois receberiam o equivalente proporcionalmente, ao tempo de serviço. Já na Justiça, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Leonardo Bandarra e Débora Gerner por formação de quadrilha, violação do sigilo funcional e extorsão. Esse caso ainda está sendo analisado pelo juiz responsável no Tribunal Regional Federal. A sessão, como a gente vai ver agora nas imagens, continua lá dentro. É bem provável que os conselheiros tirem aí um tempinho para almoço, mas antes, claro, como a gente está vendo aí nas imagens, a defesa de Leonardo Bandarra já está começando a apresentar as alegações. Essa reunião deve durar durante todo o dia, são 14 conselheiros, o presidente, que é o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, só vota em caso de empate. O Conselho Nacional do Ministério Público é a instância administrativa que pune ou não aqueles que são investigados por má conduta profissional. A cobertura completa no DFTV, segunda edição. Liliane. Obrigada, Leonardo. Bom trabalho.